Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um papo aqui na Rádio Girassol. E hoje temos um convidado muito especial que vale a pena você prestar atenção em tudo que ele vai falar, porque é um cara que tem muito conhecimento, que sabe muito sobre economia e vai dar aqui dicas valiosas pra gente e vamos ter a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais. Então, já vou logo apresentando para vocês. Rafa, seja bem-vindo aqui na Rádio Girassol. Muito obrigado, viu, por estar presente e compartilhar um pouco do seu conhecimento, experiência com todo mundo que nos ouve. Muito obrigado, Igor e Grupo Girassol, pela presença e pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai falar sobre economia, né? Mais assim, um termo economês, mais fácil da população em geral compreender. Legal. Ô Rafa, para a gente começar a nossa conversa, conta um pouco de quem é o Rafa. Você nasceu aqui em Bebedouro, você estudou, se formou onde? Conta um parecer aí da sua vida. Beleza, vou fazer um breve resumo aí. Então, eu nasci em Bebedouro, né? No ano de 91, no dia 14 de fevereiro. E morei, posteriormente a isso, eu me mudei para a cidade de Goiás. Para a cidade não, perdão, para o estado de Goiás. Morei numa cidadezinha com nome indígena chamada Caiapônia. Caiapônia? Caiapônia. Essa eu nunca ouvi falar, hein? É um nome, acho que vem do Tupi-Guarani, deve ter algo relacionado com queda de cachoeira. Era o único atrativo da cidade, não tinha nada. Aí, posteriormente, né, morei lá, foi dos meus 3 anos até os 5. Né? Meus pais foram lá plantar soja junto com meus tios. Aí acabou que, em 2 anos, acabamos voltando para cá. Aí, nesse período, depois que eu voltei, eu morei num sítio, né, dos meus avós. Fiquei no sítio por cerca de mais ou menos uns 14 anos, né? Perdão, 14 anos não, até os meus 14 anos. Uhum. Aí depois eu me mudei para a cidade, já estava estudando no Instituto Americano, aí terminei um colégio aqui, e aí fui estudar lá em Paraná, especificamente em Maringá. Uma cidade grande, a terceira maior do Paraná, cerca de 500 mil habitantes, bem desenvolvida, bem arborizada. Inclusive, foi eleita a melhor cidade para se viver no Brasil, com indicadores de qualidade de vida, indicadores econômicos. E fiquei lá até mais ou menos o final de 2018. Né? 2018 foi que eu fiz uma cirurgia bem pesada, né? Eu fiz uma ortognática. E o tempo que eu fiquei lá, eu me formei em economia, né? Fiz a minha graduação em economia, aprendi bastante conceitos ali do curso, foi um curso que abriu minha mente, questão de ter uma visão mais sistêmica sobre o mundo, com as variáveis econômicas, o que impacta na vida cotidiana de empresas e de pessoas como um todo. Muito legal. Ô Rafa, e hoje você trabalha com economia, né? Eu queria te fazer uma pergunta que é uma dúvida de muitas pessoas, né? A economia é tão complexa quanto parece para quem não conhece dela? Não. Vou usar um termo, como todos os economistas dizem, né? Depende. Depende o ponto, né? Mas, se a gente for falar da macroeconomia, ela é um pouco complexa. Ela é um pouco. Porque a macro ela abrange um conhecimento muito específico que já teria que ter uma visão mais do economista mesmo. Que aí a gente fala de variáveis econômicas como a taxa de juros, a inflação, desemprego, entre outras variáveis que impactam a renda no geral. Agora, para o consumidor geral, a gente usa o campo da micro. A micro já não é tão complicada. A micro é a relação que você tem entre duas partes. Vamos dar um exemplo. 2 partes ali. Qualquer tipo de negociação, a gente põe no campo da micro. Por exemplo, de uma negociação pequena. Né? Eu vou fazer um serviço. Né? Vou cortar meu cabelo. Eu tenho o cabeleireiro que oferece o serviço e quero esse serviço para ter uma aparência melhor, cortar meu cabelo. Então, aí eu tenho uma pessoa interessada em vender o serviço e a outra parte interessada em comprar. Então, a gente tem uma relação. Isso a gente já pode considerar como algo da economia, no campo da micro. Então, é um negócio. Outro exemplo, eu vou no mercado. Se eu vou no mercado comprar produtos, alimentos, etc., também eu tenho uma pessoa que está fornecendo esses produtos ao mercado
e eu tenho interesse em comprar esse produto. Então, você pode dizer que é uma negociação num campo micro também. Outro exemplo mais clássico, né, está em pauta agora a questão dos combustíveis. Eu vou num posto, abasteço meu carro. Também, eu tenho uma empresa que está fornecendo, né, uma distribuidora, no caso ali, um combustível, uma parte interessada em vender e outra interessada em comprar. Então, a gente tem uma relação. Qualquer tipo de negociação, a gente diz que é algo na economia, que a gente tem uma parte que produz, que, no caso, a gente pode chamar de fornecedores, outro nome, e a outra que são os consumidores, né? Os consumidores, ou que eles participam fazendo a parte da demanda. Então, a gente tem, de um lado, quem fornece, eles estão fazendo a procura, né? A procura, e quem está interessado, a demanda. E aí a gente tem um ponto de equilíbrio, né? Perdão, é a oferta, quem produz gera a oferta, né? E o outro a demanda. E a interação entre esses dois pontos, aí vamos ter um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio, ele vai dizer o que para a gente? Tem muito... Vou dar um exemplo agora da gasolina. Tem muita gasolina no mercado. Nesse caso, não, né? Não tem. Nesse caso, vamos dar um exemplo aí. Tem pouca gasolina, vamos dar um exemplo. O que acontece? Muita gente vai abastecer. Não tem gasolina para todos os consumidores interessados em adquirir ou abastecer o veículo. O preço dela ela está no ponto de equilíbrio X. Ela vai passar para Y, ela vai subir. Isso, ao contrário, também é verdade. Se tiver um excesso de produção de combustível ou qualquer alimento, vamos supor, batata. Houve um excesso de produção de batata, safra recorde. Então, como é uma commodity, né, um produto in natura, se não vender, tem um tempo para ser vendido, ser consumido, senão ele estraga, o preço tende a cair. Então, aí vai ter essa interação. Não estou interessado em comprar batata, produziu muito, mas o preço... Então, você não vai ter o mesmo interesse que tinha em anos que produziu pouco, etc. Essa interação, a gente vai ter um ponto que vai formar um preço, né? Então, o preço no mercado pode-se dizer de maneira mais simplificada que ele é formado numa interação entre a oferta, né, o que é produzido, e o que é procurado, o que é demandado. Perfeito. Perfeito. Rafa, você traz um exemplo muito interessante e muito preciso, eu acho que para a vida de todos nós, que é a questão dos alimentos, né? Eu acho que ali no mercado, a dona de casa, ela tem diariamente essa questão da economia na sua compra que precisa ser realizada, né? E quando a gente vai no mercado, a gente costuma perceber que os preços ou eles estão mais altos ou eles estão mais baixos. Eu queria te perguntar, uma coisa que também tem sido muito comentada hoje em dia, que é a questão da inflação. O que a inflação interfere diretamente ali na minha compra no mercado? Como isso pode me ajudar ou me prejudicar na questão dos preços? Você tocou num ponto muito importante, que sempre está em pauta, né? Se a gente parar para analisar, fazer um levantamento, desde a criação do Plano Real, ele foi um plano criado justamente para conter a inflação, né? Porque anteriormente, ao ano de 94, né, que foi o ano que ele foi criado, o Brasil apresentava inflações com magnitudes elevadas, né? Coisa tipo, você ir no mercado num dia, no final da tarde já estavam etiquetando outro preço. Hoje, depois com a criação do Plano Real, deu uma estabilizada interessante, muito boa. Mas vou voltando aí. O que ela impacta, né? A inflação, ela impacta o quê? Vou definir o que é inflação, né? A inflação, ela é nada mais do que um aumento constante e geral no índice de preços, né? Então, de todos os bens e produtos, bens e serviços, né, ofertados numa economia. Então, está tendo inflação. Depende, de novo, do quê? Então, a gente pode ter uma inflação generalizada, uma inflação com todos os bens e com todos os serviços da economia. Mas
Também não, pode ter exceção, que a gente tem o preço da batata subindo e o preço do arroz caindo. Uhum. São vários fatores que intervêm. Então, a gente vai falar, a inflação foi de 15%. Quando a gente ouve isso, depende, você tem que pensar, o que foi de 15%? A inflação média. Então, foi uma média de preços de tudo que é produzido na economia, tanto serviço quanto produto, foi uma média. Uhum. Então, claro, a gente pode ter produtos que subiram 100%, 30%, com certeza, deve ter, a gente deve achar. Se a gente pegar no mercado mesmo, como exemplo, o arroz, né, nos últimos meses teve... Estava bem caro, né? Correto, eu acho que chegou a ter um aumento de 100%, chegou até a dobrar, e com certeza. Mas a nossa inflação não foi 100%. Sim. Ela acabou ficando numa média, se eu não me engano, 4% a 5%, né? O índice de preço de inflação dos alimentos. No entanto, a gente teve outros segmentos ali de serviços, como se a gente pegar cabeleireiro, salão de beleza, a demanda foi muito reprimida, né? Por causa do coronavírus. Muitas pessoas pararam de ir porque não estão saindo de casa, não faz sentido. Sim. E além disso, seguros também. Foi muito afetado seguro de casa, seguro de carro. Muitas pessoas pararam porque eu vou pagar seguro se meu carro está na garagem, porque eu vou pagar seguro de casa se eu estou ficando o dia inteiro em casa. Então, os serviços teve uma queda substancial, generalizada praticamente. Se você pegar, foi talvez um serviço específico ou outro que não teve uma queda no preço, né? Então, se a gente for no mercado, ok. O mercado, com certeza, praticamente todos os alimentos teve um aumento substancial. Mas, no geral, não que todos os serviços, outros produtos tiveram essa tendência de aumento, né? Muito bom. Muito bom, Rafa. Você explica de uma forma muito clara o que é essa questão da inflação, né? E eu queria fazer outra pergunta para você. Nós que não temos esse conhecimento que você tem sobre economia, a gente pode também conseguir driblar a economia quando a gente vai no mercado, por exemplo, e a gente precisa entender essas lógicas que você diz, né? Se o produto tem uma demanda maior e uma oferta menor, ele tende a estar mais alto. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, de como também usar a economia a nosso favor, né? Eu acho que isso é um conhecimento que talvez você tenha muito mais do que a gente possa dar alguma dica, né? De como a gente pode entender melhor essa situação que a gente vive hoje. Vamos continuar com o exemplo do supermercado, por exemplo. Com certeza. Um consumidor, a gente parte de um pressuposto na economia que todo consumidor é racional. Então, antes de tomar uma decisão, ele analisa, ele pensa. Não só no mercado, vamos dar um exemplo mais prático, depois eu volto para o mercado. Quando a gente vai comprar um carro, a gente não compra o carro de primeira, sem olhar, sem ver a quilometragem, sem analisar qual vai ser o valor do seguro daquele carro, se aquele carro tem para quem... Aí depende, né? Aí tem vários tipos de consumidores também. Sim. Eu quero um carro com conforto, eu quero um carro que tem um bom preço de revenda no futuro. Então, aí você vai delimitando, né, a especificação do veículo que eu quero comprar. E no mercado, no caso, um supermercado, mesma coisa. Eu vou comprar tal produto. Só que aí você vai ver, né, se ele teve pouca produção, se teve algum choque que causou uma elevação de preço, a gente é racional também. Perfeito. Aí, tá faltando... igual no caso, vamos dar um exemplo, a batata tá em escassez, produziu pouco. Talvez, sei lá, choveu muito, não foi propício para a produção, e isso gerou falta de batata no mercado, o preço está alto. Então, o consumidor que é racional, ele vai substituir a batata por um bem que seja concorrente, um bem próximo, substituto, né? Então, pode-se pensar em outro tipo de raiz ou concorrente direto, como a mandioca. Perfeito, né? Perfeito. Então, a gente sempre, na nossa tomada de decisão, qualquer negócio, seja em compra ou numa empresa, todo ser humano ele é racional para a tomada de decisão.
Perfeito, Rafa. Muito, muito pontual a sua explicação, muito interessante. Eu queria já encaminhar o nosso papo aqui para o fim. A gente já está com o tempo, infelizmente, estourado, mas quero já deixar aqui o convite. A gente vai ter mais papos como esse, vamos falar mais sobre economia, levar essas informações, esse conhecimento para todo mundo e mostrar que a economia não é esse fantasma que todo mundo diz, né? A gente pode ser amigo dela. Com certeza, com certeza. E isso que é legal, né? Porque a gente pensa que é algo tão complexo, depende, né? Se a gente for falar em termos no que engloba o mundo, ok. Mas em micro, né? Tipo, a gente mensura uma região, uma cidade, não é tão difícil compreender. Porque é interação de negócios, né? Então, e é algo interessante, porque a nossa vida é movida por negócio, né? Sem dúvida. Não tem como fugir da economia, mesmo que a gente não goste. Perfeito. Perfeito, Rafa. Muito obrigado, então, por ter, como eu disse no começo, compartilhado esse conhecimento aqui com a gente. É muito bom poder receber pessoas como você. E a ideia aqui do Grupo Girassol, da rádio, da TV, é exatamente essa. Levar esse conhecimento para mais pessoas, que a gente possa oferecer conhecimento e que essas pessoas possam se desenvolver, se tornar pessoas melhores e fazer o mundo melhor a cada dia, viu? Muito obrigado mesmo e vamos marcar, você que gostou desse papo, aí acompanha a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, estamos aí para você procurar e aproveitar o nosso conteúdo à vontade e tenho certeza que vai encontrar pessoas e papos tão legal quanto esse aqui do Rafa hoje, esse economista de primeira que vai nos ajudar ainda muito aqui na Rádio Girassol, pode ter certeza. Obrigado então, Rafa, foi muito bom esse papo, viu? Muito obrigado pelo convite, Igor, e toda a Rádio Grupo Girassol. Com certeza será um grande prazer comparecer aqui para a gente falar de diferentes temas, porque a economia é muito ampla, né? Tem temas que com certeza impactam e interessam a vida de todas as pessoas. Perfeito. Então, até o próximo, Rafa. Nos vemos em breve. Você que está aí em casa, siga as nossas redes, como eu disse, e não vai perder nada, hein? Tchau, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Opa, tchau, tchau.